Nesse vídeo eu vou falar algumas dicas baseadas em ciência e na minha experiência pessoal para a gente montar um plano. Um plano para 2025. No meu caso, vai ser um plano de estudo e trabalho. Só que você pode utilizar essa estratégia para alcançar as suas metas. E mais do que simplesmente falar, eu vou fazer na prática. Então a gente vai sentar aqui e organizar tudo o que você precisa fazer para programar o seu ano e realmente alcançar os seus objetivos. Eu vou fazer junto com vocês e mostrar exatamente como que eu estou programando o meu ano. E assim fica muito mais simples, visual, você consegue se organizar junto comigo e usar as estratégias. A organização que me permitiu virar médico, trabalhar durante toda a faculdade de medicina, ganhar dinheiro na internet, um dinheiro que eu já consegui me sustentar só com isso. Tudo isso enquanto estudava em tempo integral para a prova de residência médica, um concurso que eu estava estudando quase 8 horas por dia. Então bora lá? Primeira coisa que eu acho que vale a pena falar aqui nesse vídeo é que definir um plano anual é um pouco complicado, porque o ano é longo. Ao longo do tempo você vai mudando os seus objetivos, mudando o que funciona e fica muito ruim para você analisar se está dando certo ou se está dando errado. E é por isso também que várias pessoas chegam no final do ano sem conseguir cumprir nada do que elas tinham se programado. Isso pode levar a uma frustração imensa e faz com que algumas pessoas nem continuem definindo as suas metas. Nesse ano eu vou fazer um plano de trimestres. Então a cada 90 dias eu tenho um objetivo principal do trimestre. E assim eu consigo ter esse foco durante o período e ajustar à medida que o tempo passa. Também é muito mais fácil analisar isso a cada 90 dias, ter um objetivo claro que você vai conseguir cumprir ou não. Só que antes disso eu vou dar uma organizada aqui no escritório, estúdio, e vocês vão me acompanhar nessa jornada. Eu percebi que limpar o local de trabalho faz toda a diferença nos últimos anos e eu tenho feito isso tanto no local físico, aqui onde eu estudo, como também no digital. Então, limpado as minhas redes sociais com coisas que eu não consumo mais, pessoas que eu não gosto mais de consumir conteúdo, de seguir, apagar arquivos do meu celular que eventualmente eu não esteja usando, aplicativos, coisas. Nesse ano eu ainda não fiz essa parte, mas eu pretendo fazer em breve. Então, por enquanto, vamos para a parte física. Agora que a gente limpou tudo, é interessante falar algumas coisas antes de começar o planejamento. Primeiro, é que somente escrever as suas metas e objetivos já muda drasticamente a chance de você realmente alcançar aquilo. Um estudo conduzido com 2 grupos de pessoas, onde uma parte delas definiu objetivos, mas não escreveu, e outra parte definiu objetivos e escreveu aquilo com papel e caneta, mostrou que as pessoas que escreveram com papel e caneta e também definiram os objetivos, conseguiram alcançar em até 42% mais do que as pessoas que não definiram aquilo no papel. Percebam que simplesmente o ato de escrever no papel, no caderno físico, e você ter aquilo disponível para ficar olhando, aumentou em 42% a chance de alcançar aqueles objetivos. E os 2 grupos definiram metas. Essa diferença foi atribuída somente ao ato de escrever aquilo no papel. Para mim isso é muito significativo, porque simplesmente você escrever já faz uma diferença tão grande, então uma tarefa tão simples em que você pode aumentar a sua chance em quase 50%. É uma grande diferença e nem demora tanto tempo assim para fazer, portanto eu recomendo que façam isso. Também esse ato de escrever tem tudo a ver com o meu planejamento diário. Eu sempre escrevo aqui no meu caderno tudo que eu tenho para fazer no dia. Quem me acompanha aqui no canal já sabe disso, as minhas tarefinhas diárias. Sempre eu faço de 3 a 5 coisas que eu gostaria de cumprir ao longo do dia com um destaque. Então, você pode utilizar aquilo para escrever suas metas trimestrais e depois fazer sua meta diária, tentando combinar as 2 coisas. A gente vai fazer isso na prática já já. A segunda coisa que eu recomendo que você faça logo depois de definir as suas metas é olhar para elas toda semana. O Steve Jobs costumava se olhar no espelho todo dia pela manhã e perguntar para ele mesmo se aquilo que ele programou para fazer ao longo do dia, se aquilo que ele estava fazendo ao longo do dia realmente estava colocando ele cada vez mais perto dos objetivos, para as metas, para aquilo que ele queria viver, para a vida que ele queria estar presente. E toda vez que isso não acontecia, ele precisava fazer alguma mudança na agenda. Então ele usava isso para basear a decisão de mudar ou não o seu cronograma semanal, o cronograma diário. É interessante porque isso traz clareza e permite que a gente ajuste a rota. É impressionante como os principais erros que eu vejo que as pessoas cometem e que atrapalham elas de realmente cumprir aquilo que elas têm vontade é, primeiro, não ter a definição de metas. Então, se a pessoa não tem um norte, ela não vai simplesmente conseguir cumprir aquilo magicamente.
Não, é necessário a definição das metas. O segundo erro que eu vejo que as pessoas cometem muito é não escrever essas metas. E terceiro e último ponto é não olhar para essas metas. Então muitas vezes a gente chega a escrever, mas a gente deixa aquilo de lado e não fica olhando aquilo ao longo do tempo. Uma coisa que faz diferença é que todo domingo, geralmente no domingo à noite, eu vejo a minha semana, vejo o que eu cumpri daquilo. Quando eu não consigo fazer domingo à noite, eu faço segunda pela manhã. Eu vejo o que eu consegui alcançar daquela semana e ajusto o meu cronograma, aquilo que eu penso em fazer na semana seguinte, ajustando alguns pontos com as minhas tarefas diárias. Então, eu vejo no meu cronograma semanal, cara, o que eu consegui cumprir aqui para atingir o meu objetivo do trimestre, meu objetivo dos próximos 90 dias. Então, se eu tenho uma meta maior, eu preciso quebrar aquilo ao longo das semanas. Quando a gente está se aproximando cada vez mais, a gente consegue ir entendendo se nós estamos no caminho certo ou não, principalmente se você revisa aquilo com constância. Então, simplesmente tirar 10 segundos, abrir um caderno e olhar se aquilo está funcionando, faz toda a diferença para a execução dessas metas. Não precisa olhar todos os dias. Uma vez por semana está mais do que bom. É muito fácil que a gente se esqueça de olhar aquilo ao longo do tempo. E isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. Eu já esqueci algumas metas de lado depois que eu fui pegar aquilo de novo. Mas vamos tentar ser o mais consistente possível juntos. Agora, uma coisa que vale a pena contar para vocês é que o investimento que eu fiz e que realmente valeu a pena foram essas camisetas. Elas permitem que eu utilize roupas básicas, confortáveis e que se ajustam ao corpo. Assim eu não preciso ficar pensando muito no que eu vou vestir e já tenho algumas delas há muito tempo. As roupas da Insider são confortáveis e duráveis, eu utilizo há vários anos. Inclusive eu gosto muito dessa aqui na cor bege. Nesse mês você pode adquirir conforto e qualidade Insider com um desconto cumulativo. Basta acessar o site com o primeiro link abaixo ou utilizar o meu cupom GUIMIRANDA na sua compra. Quando você entra pelo link, ele já vai automaticamente para o seu carrinho. Então se você tentar comprar um kit, o desconto vai ser cumulativo nas peças que você vai comprar. E assim o desconto vai ficar ainda maior. Então aproveitem esse mês de janeiro para comprar suas peças da Insider no link aqui embaixo ou com o meu cupom GUIMIRANDA. Realmente diminui o número de coisas que eu tenho para fazer no dia e me preocupar com a roupa que eu vou vestir não é uma delas. Eu tenho roupas básicas que funcionam, que eu gosto de utilizar no dia a dia. Uma outra coisa, voltando para o vídeo. O terceiro ponto que me ajuda nas metas e fazer com que eu realmente cumpra elas é monitorar o progresso. Então, se você não consegue medir algo, se você não consegue metrificar alguma coisa, fica muito difícil de entender se aquilo está funcionando ou não. Inclusive existe uma frase que eu gosto muito que se chama: se você não consegue medir, não tem como administrar aquilo, não tem como gerenciar. Essa é uma frase aplicada no contexto da administração, mas vale exatamente para a nossa rotina pessoal. Então eu fiz isso ao longo dos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos, e de tudo que eu falei até agora, essa foi a coisa que mais fez diferença na minha rotina. Então eu consegui encontrar um sistema onde eu passei a avaliar as minhas metas e perceber se elas estão funcionando ou não. E isso é importante porque, primeiro, me motiva a continuar progredindo. Porque muitas vezes o retorno, a recompensa não é óbvia para o nosso cérebro. Ainda mais quando você tem um estudo a longo prazo, ou um trabalho, ou alguma coisa que é muito difícil de ser cumprida. Porque eu consigo ver o resultado na minha frente e não no futuro. Segundo, porque permite que eu reajuste a rota, se eu estou realmente progredindo naquilo ou não. Porque dificilmente a gente avalia isso de uma forma realmente boa, quando a gente não consegue metrificar aquilo em números. Então, se eu tenho um objetivo de perder peso ou de alcançar alguma coisa, eu percebo que aquilo pode ser quebrado em objetivos menores, do tipo ir à academia 3 a 4 vezes por semana. Então, eu tenho que colocar aquilo de uma forma que eu consiga medir e gerenciar. Já a gente vai fazer isso na prática. Nesse momento do vídeo, chegou o que muitos de vocês esperavam. A gente vai organizar juntos as metas e para isso eu vou utilizar esse template que se chama Estudante Produtivo, está disponível na descrição do vídeo e é um template que eu criei com um desconto exclusivo para quem é aqui do canal, está por um preço muito barato. Realmente é uma estratégia que eu utilizei para organizar os meus estudos e ter tempo para fazer outras coisas além de só estudar. Então consegui trabalhar, consegui ganhar dinheiro enquanto era estudante, mais dinheiro inclusive que alguns médicos formados. Eu realmente acredito que quando você une essas duas coisas, é uma estratégia poderosíssima. Então vamos aqui abrir e começar a definir essas metas. Então eu dupliquei o template, o Estudante Produtivo, para mostrar para vocês. Tem exatamente tudo que você precisa para organizar todos os seus semestres, todos os seus estudos. Não precisa necessariamente ser aqui semestre, pode ser também uma matéria que você queira estudar, coisas que você queira estudar dentro ou fora da faculdade. É um acervo digital, uma biblioteca digital que você consegue utilizar isso aqui para estudar para um concurso, estudar
para o Enem, organizar todos os seus materiais. Então é um material muito completo e muito interessante. Porque aqui você consegue editar esse primeiro semestre e colocar, por exemplo, anatomia. Digamos que você esteja estudando para um concurso. Então eu consigo mudar os nomes das disciplinas e ter tudo organizado aqui em subtópicos, por exemplo. Eu posso fazer minha adaptação. Então é um template completamente adaptável que você pode utilizar para a sua realidade. Vou voltar aqui o nome do primeiro semestre que estava antes. Além disso, muito mais interessante é que ele tem aqui as tarefas do dia. Então você pode deixar aqui 3 tarefas que você precisa fazer naquele dia. Eu vou colocar aqui algumas delas. Então, no meu caso, por exemplo, pode ser fazer 50 questões de pediatria, gravar um vídeo para o YouTube e escrever o e-mail para o emprego. Então percebam que eu coloquei aqui 3 tarefas do dia que, mesmo quando eu uso alguma coisa digital, eu gosto de escrever também no papel. Uma coisa não impede a outra e isso vale para as outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem também um local para você utilizar o método Pomodoro, então você pode planejar o seu estudo, fazer os ciclos e colocar ele para rodar aqui no próprio template, né? Você usa esse timer aqui do próprio template e começa ele, coloca ele para rodar, basta clicar aqui, ó, vou colocar aqui em customizar meu tema e depois eu posso começar o meu Pomodoro, ele está aqui contando, então eu vou estudar, terminei um método Pomodoro, eu fecho aqui um quadradinho, coloco 25 minutos e aí coloco um intervalo de 5 minutos, assim você tem um planejamento de estudos ao longo do dia. Pode fazer isso várias e várias vezes, é um método que algumas pessoas utilizam para começar a se acostumar a ficar focado por um tempo. Tem local para guardar os certificados, tem um local para rastrear os hábitos, já vou falar sobre isso. Semana, concurso, metas, então agora vamos para cada uma das coisas. Nas metas, você pode utilizar isso aqui justamente para definir os seus objetivos. Então, eu só salvei no lugar errado, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês darem uma olhada. Pronto, tá aqui no estudante produtivo. Então, as suas metas, eu coloquei aqui no Q1, de janeiro a março. E, por exemplo, no meu caso, eu quero ir à academia e perder peso. Então, o meu objetivo é ir pelo menos 4 vezes por semana nesse trimestre. Colocando na minha realidade, seria 5 vezes por semana, é o tempo que eu costumo ir. E seria 5 vezes 12, então eu preciso ir 60 vezes no trimestre. Então, mesmo que alguns dias eu não vá na academia, algumas semanas eu vá menos, é muito melhor a gente analisar aquilo no trimestre do que num dia, né? Então, perder peso não é uma coisa que eu consigo controlar exatamente só indo na academia. Tenho que também ver a minha alimentação, tenho que ver outros aspectos da perda de peso. E, para isso, eu posso colocar aqui algumas metas do tipo perder 300 gramas por semana, ou alguma coisa do tipo, ou ingerir 2.000 calorias por dia. Então, assim eu consigo quebrar aquilo para poder realmente conseguir chegar no meu objetivo. Mas eu não gosto de fazer tão detalhado, eu vou fazer aqui no meu 5 vezes por semana, 60 vezes no trimestre. Outras coisas que eu quero fazer, ir à consulta com o ortopedista, eu caminho um pouco errado, o meu pé costuma andar um pouco pisando com a parte da frente do pé, então sempre estou forçando a minha panturrilha, estou pisando de uma forma diferente. Eu tenho que ir no ortopedista para tentar corrigir essa pisada, essa postura, ver o que é possível fazer. Então, marcar uma consulta com o ortopedista. Eu estou com o óculos quebrado há muito tempo, vou marcar uma consulta no oftalmologista e fazer meu óculos novo. Então, acho que de saúde isso aqui é mais ou menos o principal, mas eu vou colocar aqui de perder 300 gramas por semana. É porque você realmente botar só peso é muito difícil de metrificar, né? É uma coisa que tem músculo, tem gordura, tem água, então eu não vou definir nenhuma meta de peso. Eu vou colocar isso aqui 5 vezes por semana e não sair da dieta por um mês. Somente uma refeição livre. 1 a 2 refeições livres por semana. Que isso já está programado na minha dieta. Então isso aqui é tudo que eu quero fazer nos próximos 90 dias de saúde e treino de janeiro a março de 2025. Agora a gente vai entrar em outro aspecto, por exemplo. No aspecto dos estudos, o ano de 2024 foi um ano que eu coloquei muita intensidade na forma como eu estudava. Então, eu estudei muito no ano de 2024 e deixei de fazer várias coisas ao meu redor. Estudava pelo menos de 6 a 8 horas por dia e não trabalhei como médico desde que me formei. Era uma coisa muito intensa e eu não fazia praticamente nada. E eu não recomendo, já falei em outros vídeos, que você tenha uma abordagem desse estilo. Acho que não vale a pena, não compensa, mas eu acho que sim, a gente precisa estudar. E eu percebi que se eu não continuar estudando, eu vou perder isso ao longo do tempo. Ainda não decidi exatamente se eu vou estudar para residência nesse ano, mas eu quero pelo menos manter o meu ritmo de estudo, porque eu não quero estudar tudo de novo, do zero, como se eu não soubesse mais de nada, porque isso vai acontecer se eu não mantiver algum ritmo de estudo. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque eu preciso fazer um vídeo depois detalhando
tudo. Vou decidir se eu vou voltar com o quadro Jornada Residência e contar para vocês isso aqui em detalhes no canal. Mas vamos lá definir o que dá para ser definido. Então, no momento, eu quero tentar estudar cerca de umas 10 horas por semana. Isso daria 1 a 2 horas por dia, vezes 6 dias na semana, algo assim. Pelo menos nesse primeiro trimestre, eu acho que eu vou manter um ritmo realmente só basal. E outra coisa também que eu quero fazer é responder algumas questões. Responder, em média, 100 questões por dia. No começo eu vou colocar 50 questões por dia, depois aumentar para 100 questões por dia. Uma coisa que me atrapalhou muito no ano de 2024 foi ficar mudando a minha estratégia de revisões. Depois eu vou conversar com calma em outro vídeo aqui do canal e falar para vocês exatamente o que eu estou pensando em relação à minha estratégia de revisar. Mas o que eu recomendo que vocês façam é revisar um pouquinho todo dia, baseado nos seus erros. No meu caso, é porque eu já tenho uma boa base, eu já passei na prova de residência. Isso não vale para todo mundo, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer flashcards no Anki dos meus erros, revisar os flashcards nos primeiros 30 minutos do estudo no dia. Então, o que eu quero fazer ao longo desse ano é fazer flashcards específicos para cada prova. Então, por exemplo, para a prova da USP, eu vou fazer flashcards a partir daquilo que eu estou errando dos anos anteriores das provas da USP, de questões da USP, para poder revisar e manter fresco aquele tópico, principalmente nas minhas deficiências. Não vou fazer flashcard do que eu estou acertando, não vou fazer flashcard do que eu estou bem, eu vou fazer aquilo simplesmente das minhas deficiências e ficar revisando aquilo ao longo do tempo, ao longo do ano. Os primeiros 30 minutos de estudo no dia. Vocês vão conseguir entender isso com mais detalhes depois, porque eu vou fazer outro vídeo explicando melhor. Mas vejam como que eu estou definindo aqui minhas metas. Realmente são minhas metas reais. É o que eu planejo para fazer nesse próximo trimestre. E nesse momento eu estou priorizando uma rotina mais equilibrada. É até legal eu colocar aqui nas metas. Eu quero fazer pelo menos 120 minutos de aeróbico por semana. Eu me sinto melhor fazendo aeróbico. Acho que ajuda na saúde mental e física. E com certeza faz diferença. Uma outra coisa que eu lembrei aqui de saúde. Eu quero agendar. Então eu já fiz terapia com psicólogo, não é uma coisa que, cara, eu preciso, assim, poxa, eu tenho tanta dificuldade assim para controlar minha ansiedade. Acho que muito da ansiedade é muito quando a gente não se programa. Eu tenho um pouco, principalmente ansiedade noturna, então antes de dormir eu fico pensando no que eu vou fazer no dia seguinte. Mas eu acho que vale muito a pena considerar uma consulta com um psicólogo para você conseguir ter mais calma, ter mais clareza, definir alguns objetivos. Se você tem condição, eu acho que é um investimento sim que vale a pena e eu vou agendar uma primeira consulta, buscar nesse primeiro trimestre aqui começar uma terapia. Em relação ao trabalho, uma das coisas que eu sentia falta e que eu acho que vale a pena fazer é conseguir dar pelo menos um plantão por semana. Então eu me formei, eu não estava executando nada como médico, já dei os primeiros plantões agora nessas últimas semanas, no começo de 2025. Então eu tô com a meta de dar pelo menos 12 plantões nas próximas semanas. Para isso, eu gostaria de tentar entrar numa escala próxima aqui da minha cidade ou na minha própria cidade, tentar entrar na escala fixa em Teresina ou próximo com um plantão por semana. E é óbvio que isso não está muito ao meu alcance, mas é algo que eu vou tentar pelo menos disparar mensagens, fazer a minha parte. Eu vou tentar conversar com as pessoas que eu conheço para conseguir isso. E não só isso, uma coisa que eu senti falta nos últimos tempos em relação ao trabalho eu sabia muito inglês, eu era muito bom de inglês, mas eu fui perdendo aquela habilidade de conversação, tudo aquilo que eu sabia. Eu terminei um curso de inglês, né, nessas escolas que a gente faz, e fiz o TOEIC. Na época do TOEIC, fui relativamente bem, mas eu era bem jovem. Então uma meta que eu tenho para esse ano é fazer o TOEFL. Então até o final do ano eu quero fazer o TOEFL. Não é algo que eu vou conseguir fazer nos próximos 90 dias, então é uma meta maior, uma meta para o fim do ano. Eu vou deixar anotado aqui só para eu me basear, mas eu quero procurar uma escola de inglês que me prepare para o TOEFL. Então isso é uma coisa que eu quero evoluir no meu aspecto profissional nesse ano, e é uma coisa que vai ajudar nos currículos de residência, é uma coisa que faz diferença na nossa carreira pessoal, e você exercitar o inglês faz muita diferença. Então eu quero ter uma aula de conversação também. Ter pelo menos uma aula de conversação. Então isso são coisas que eu quero evoluir no meu aspecto profissional, no aspecto de trabalho. Acredito que não tenha nada mais que eu tenha de prioridade nesse primeiro trimestre do ano. Uma outra coisa que isso para mim vai ser foco em 2025, além do meu bem-estar também, procurar uma rotina mais equilibrada, buscar me cuidar mais, porque eu sempre ficava terceirizando, dizendo, cara, não tenho tempo para isso, não consigo fazer isso agora. O fato de que eu quero produzir muito mais conteúdos e focar na minha empresa, focar no Médicos do Futuro e focar no meu trabalho na produção de conteúdo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, gravar 2 vídeos por semana para o YouTube, gravar um vídeo mais elaborado, com edição, um vídeo mais rebuscado, e
gravar um vídeo mais simples, sem edição, mais conversação. Eu gostei dessa experiência de gravar conteúdos mais simples e eu vou fazer isso também ao longo do tempo. Então a minha meta é de gravar pelo menos 2 vídeos aí por semana no YouTube, então isso dá um total aí de 8 vídeos por mês, meio que 24 vídeos por trimestre, nessa faixa. Conseguir gravar e postar 8 a 10 posts no Instagram por mês. Eu quero fazer Reels a partir dos roteiros, 5 a 8 Reels a partir dos roteiros dos vídeos do YouTube. É uma estratégia que eu vou utilizar nesse ano. Por exemplo, eu montei um roteiro para o YouTube, quero reaproveitar aquilo para trazer conteúdos no meu Instagram, trazer conteúdos no meu feed, quebrar aquilo em pequenas coisas de conteúdo mais digeríveis, porque tem algumas pessoas que não gostam de assistir vídeos longos, como esse tá ficando super grande. Então a estratégia para eu estar mais presente no Instagram, no TikTok, é utilizar aquele conteúdo para gravar vídeos menores, porque eu já tenho um roteiro pronto. Então eu quero fazer isso. Uma outra coisa que eu quero fazer, eu não sei se vai dar nesse trimestre, mas eu vou colocar aqui, é começar a minha newsletter. Então eu vou abrir uma newsletter, vou escrever um e-mail, pelo menos um e-mail por mês, e mandar, ou 2 por mês, eu quero mandar para vocês ou para as pessoas que querem acompanhar, conseguir escrever de uma forma mais interessante, um conteúdo escrito, mais aprofundado, que eu possa falar não só de estudos, mas também de negócios, de produção de conteúdo, de medicina, de qualquer coisa que eu queira falar, mas vai ser principalmente nesse aspecto de organização, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional nos estudos. Então vai ser uma newsletter baseada assim nas coisas que eu falo no meu canal. No começo é isso que eu tenho de objetivo, de escrever 1 a 2 e-mails por mês, e eu quero postar pelo menos 10 posts por mês no Instagram, agendar 2 semanas de conteúdos de antecedência. Então uma coisa que permite assim que o produtor de conteúdo tenha um pouco mais de liberdade é conseguir você produzir e deixar aquilo arquivado para postar depois. Então isso possibilita que a gente tenha realmente uma vida, porque senão você tem que ficar trabalhando toda hora. Então vejam como ficou aqui um escopo do meu planejamento, ele está bem detalhado: saúde, estudos, trabalho profissional, conteúdo. Então o foco no meu ano é a parte de conteúdo. Além disso, eu tenho que colocar também minhas metas do Médico do Futuro, minhas metas financeiras, né? Então, financeiro, a gente pode colocar aqui, não vou abrir aqui valores, porque muitas vezes isso gera um pouco de comparação, crítica, então eu não vou falar muito, embora eu goste de ser transparente com vocês, mas digamos, ganhar 8 mil por mês com YouTube. Então isso seria R$1.000 de AdSense, isso seria R$3.000 de publicidade. Então perceba que eu vou quebrando aquilo em objetivos menores. Aí para eu fazer uma publicidade, por exemplo, eu tenho que pagar um editor. Então você pode sair quebrando o seu objetivo financeiro. Aqui eu não vou colocar o meu real pelo motivo que eu falei antes. Quem sabe algum dia eu abro isso com mais detalhes. Mas percebam que você pode quebrar aquilo em objetivos menores, do tipo, para eu fazer R$1.000 em anúncios, eu tenho que postar quantos vídeos, quantas visualizações em média eu tenho que pegar, então que tipo de conteúdo eu tenho que postar. Daí você vai quebrando objetivos menores em postar 4 vídeos por mês, porque eu sei uma média de visualizações que eu pego em cada vídeo. Então assim você vai quebrando o seu objetivo financeiro. No seu caso, se você é um profissional liberal, prospectar 2 clientes por semana, fechar um cliente novo por semana, então aquilo vai te dar mais R$500 por mês. Então assim você vai fazendo as contas e quebrando objetivos menores e fazendo tudo isso, toda essa máquina que a gente falou funcionar. Perceba que agora a gente tem as metas definidas. O primeiro trimestre, saúde, estudos, trabalho profissional e conteúdo. Depois é só replicar isso aqui para o próximo trimestre, fazer a sua análise, né? Então você pode até definir um lembrete aqui, um alerta. Acho que no Notion tem como fazer isso, uma data, né? Date reminder, né? Eu posso colocar aqui, ó, para me lembrar, remind 31 March, 2 months. Enfim, eu não sei exatamente ainda como faz isso, mas tem como fazer isso no Notion, então você pode colocar, me relembre isso daqui a tanto tempo, remind tomorrow, né? Coloca aqui o tomorrow só para mostrar para vocês o que acontece, né? Então ele acabou de criar aqui, eu consigo mexer aqui, ó. Aí eu coloco pro dia 31 de março, ele vai me dar um lembrete, então você vai receber uma notificação no celular, no computador, e aí você vai simplesmente analisar isso aqui tudo. Depois, obviamente, é bom que você veja isso toda semana e faça sua organização diária e semanal a partir disso. Então ficou legal, ficou bonitinho, tá aqui dentro do meu template. E em relação aos estudos, aqui na aba de concurso você consegue colocar justamente suas revisões para estudar ao longo prazo. Então, por exemplo, eu vejo quanto que eu acertei na disciplina, percentual de acertos, e ele vai calcular quanto que eu tenho que revisar aquilo. É uma estratégia para manter aquilo ao longo do tempo, passar num concurso. Eu provavelmente vou utilizar uma estratégia parecida com essa, que eu vou detalhar melhor no próximo vídeo. Da semana, se monta sua organização semanal, dá para fazer tudo aqui no nosso template. Você digita as tarefas que quer fazer, adiciona um novo dia aqui,
limpa a rotina diária, então fica muito legal, fica muito organizado o seu template diário e semanal. Tudo isso que eu falei do trimestre, você vai agora trazer para o semanal, trazer para o diário, e geralmente eu faço aqui no digital e eu também faço no meu caderninho físico. Então assim que funciona um pouco da organização. Depois tem a parte do rastreador de hábitos. Cara, esse rastreador de hábitos está muito, muito legal. Lembra que eu falei sobre metrificar? Então eu simplesmente posso clicar aqui em hábito feito ou não feito. Então, se eu não clicar em nada, ele não vai. Mas vejam aqui, ó, leitura, treino, meditação. Eu esqueci de botar minhas metas de leitura, né? Organizar as tarefas do dia, estudo por 1 hora focado. Então, digamos, eu acabei de organizar minhas tarefas do dia. Clicar aqui, eu fiz o hábito. Então, agora que eu fiz o hábito, ele acabou de criar uma página, né? Ele colocou aqui, ó, que eu organizei minhas tarefas nesse dia, tá meu mês inteiro, e ele vai ficar a bolinha marcada aqui no dia, como eu tenho feito, né? Como uma coisa que eu fiz. Então, assim, fica tudo salvo aqui no seu calendário, você vê os hábitos que você cumpriu no dia, né? Então, tudo aquilo que você fez ao longo do tempo. Ó, pronto, deu certo aqui, atualizou. É que ele demora um tempinho para atualizar. Eu cliquei na bolinha do treino, ele definiu que eu treinei hoje. Então, assim você consegue sair rastreando seus hábitos. Olha, vou clicar aqui, beber 2 litros de água, estudo por 1 hora focado, organizar as tarefas do dia. Aí pronto, esperei um tempo aqui, ele vai atualizar esse gráfico, né? E você consegue ver visualmente que aquilo está sendo cumprido ao longo do tempo. Ó, ele já atualizou nesse aqui, estudo 1 hora focado. Já ele atualiza na organização das tarefas. Então vejam que quando você olha para o seu mês ou para o seu ano, você vê que seus hábitos estão lá pontuados. Então, aquele hábito que você definiu, que vai ser aquilo que vai ao longo do tempo construir o seu objetivo mensal, o seu objetivo semanal, tá aqui tudo metrificado. Então isso aqui fica tudo preenchido a partir dos seus hábitos, a partir de tudo que você fez ao longo do tempo. Vejam que aqui a bolinha já apareceu aqui também. Então basta você clicar aqui em fazer hábito e ele fica salvo. Outra coisa interessante aqui do nosso template, do nosso material, é que é possível fazer aquilo semanalmente, então organização semanal, uma organização diária e tem ainda o rastreador de hábitos. Então você consegue visualizar aquilo ao longo do tempo para atingir essas metas aqui que estão definidas no template também. Vejam como é um material muito completo que pode ser adquirido aqui no link na descrição do vídeo. Não está no primeiro comentário fixado, mas vai ficar sempre na descrição do vídeo. Então, essa foi realmente a organização que eu fiz para o meu trimestre. Falta eu colocar só a parte financeira e também aquele aspecto da leitura que eu acabei esquecendo. E vejam como fez muito sentido, e quando você usa uma estratégia de usar os hábitos lá no template, uma estratégia de organização do trimestre, depois quebra para a semana, depois quebra para o dia, e você cria esse hábito de rever aquilo constantemente, faz toda a diferença na sua vida, ainda mais quando você anota no papel também. Então uma coisa não exclui a outra. O template é muito bom porque fica salvo na nuvem, então em qualquer lugar você consegue acessar. E no papel é bom porque aquilo fica na sua frente, você fica vendo aquilo durante o dia inteiro e consegue realmente escrever, que esse ato de escrever faz muita diferença. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se quiser ver um vídeo onde eu falei algumas dicas de organização de estudos, é só clicar aqui nesse vídeo ao lado e eu te vejo lá. Eu gravei esse vídeo aqui no passado, mas ele continua sendo muito atual e vale a pena ser assistido. Eu te vejo aqui.